Empossada a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Criciúma, Tita Belloli é o novo presidente da Casa Legislativa. Saiba como usar a tarifa branca na conta de luz. PRF de Santa Catarina é responsável por grande parte das multas por embriaguez nas rodovias federais do país. Em Criciúma, crianças atendidas pela FASC se divertem em colônia de férias. A história do primeiro voo de avião no Brasil. E ainda o esporte com a preparação do Tigre para o Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Criciúma foi empossada na noite dessa quarta-feira. Tita Belloli é o novo presidente da Casa Legislativa. A eleição e posse da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Criciúma foi realizada na noite dessa quarta-feira, em mais uma sessão extraordinária da Casa Legislativa durante o recesso parlamentar. Os empossados ficam à frente da Câmara até o fim desse ano. O vereador Tita Belloli, do MDB, é o novo presidente. Juntamente com ele, os vereadores Aldinei Potelec, do Republicanos, é o vice-presidente. Paulo Ferrarese, do MDB, primeiro secretário, e Edson Luiz do Nascimento, o Paiol, do PP, o segundo secretário. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a todos os vereadores, agradecer as pessoas que me apoiaram até agora. É muito gratificante, é um orgulho, eu acabei de falar no meu discurso, é um orgulho de ser criciumense, eu tenho muito orgulho disso, nasci aqui, e tenho orgulho de ser um presidente de uma casa tão importante que é o Poder Legislativo. Vamos trabalhar fortemente, com muita responsabilidade, muita segurança, com o apoio de todos os vereadores. Eu não vou fazer nada sozinho aqui, a gente vai trabalhar todo mundo junto, a gente vai apoiar as causas dos vereadores. Como eu sempre falei, eu digo que as pessoas têm que saber qual é a verdade sobre os vereadores aqui na cidade de Criciúma. O trabalho que eles fazem durante todos os dias, com bandeiras específicas de cada um, e o trabalho forte que é feito dentro da casa também, através das comissões. Agora, à frente da Casa Legislativa, Tita falou das bandeiras que deve defender nos próximos meses. Bom, a gente fez uma proposta, né? Eu já disse que a Casa em 2019 aqui ela foi muito feliz quando aprovou o projeto do Refis, através que foi mandado do Executivo para cá, para a gente poder ter esse recurso para aplicar na saúde, para tirar aquelas pessoas da fila, aquelas pessoas que mais sofrem, e esse recurso está acabando. Então a gente pode fazer um gesto, né, de fazer um estudo, é claro, para não comprometer a casa, e de fazer um estudo para redução do 10º, que uma parte desse seja para tirar essas pessoas da fila. Esse seria um gesto muito bonito da Câmara de Vereadores, mas não depende só de mim, eu vou conversar com os demais vereadores sobre isso. É uma pauta importante, uma pauta que está sendo discutida na cidade, é uma vontade da população em relação a isso, mas com muita calma e com muita cautela e com muita responsabilidade, até porque nós estamos falando de uma Casa Legislativa, onde tem várias situações aqui que também temos que tomar algum conhecimento para poder falar com propriedade e dizer o quanto a gente vai poder fazer ou não. As pautas defendidas nos últimos anos como vereador devem continuar tendo olhar especial do agora presidente, como a implantação do serviço aeromédico na região, situação que está bem encaminhada para funcionar junto ao SAER, após meses de discussões que contaram com a participação de Tita. Hoje tivemos mais um apoio muito importante, que é do Douglas Borba, que é o secretário-geral da Casa Civil do Governo do Estado, se colocou totalmente à disposição. Daqui 10 dias ele vai chamar o secretário de Saúde, ele vai chamar o secretário de Segurança para uma reunião conjunta para a gente poder ajustar alguns detalhes em relação ao convênio, alguns documentos precisam ser assinados para a gente avançar cada vez mais. Estamos trabalhando também na ANREC com os técnicos, elaborando todo esse procedimento, elaborando todos esses detalhes para a gente avance e com certeza nós vamos tirar do papel. E além disso, as pautas que entraram em discussão no Legislativo no último ano também devem ter continuidade.
muitas delas, como lembra o presidente, voltadas ao desenvolvimento da cidade. Não, além de toda a importância das obras que estão sendo feitas na cidade, nós precisamos agora avançar em gerar riqueza para a cidade. Trazer vários empresários para cá, como está sendo feito o trabalho dentro do Porto Seco, com a Comissão de Obras e com os demais vereadores da nossa região. Trazer empresa, gerar emprego, gerar renda, para as pessoas poder gastar na cidade também e a cidade cada vez melhorar mais. Nós moramos numa cidade grande. Eu sempre digo, cidade de Criciúma é uma cidade grande. Nós moramos na maior cidade desde Porto Alegre a Florianópolis. Então são bandeiras importantes como o Jorge Lacerda, né, que foi trabalhado, a questão de outras situações que estão sendo trabalhadas na casa. Então nós vamos trabalhar e fortalecer cada vez mais esse serviço, que é bom para todos nós e para a nossa sociedade de Criciúma. A conta de luz pode ficar mais barata com a tarifa branca, disponível desde o início desse mês para quase todos os consumidores. Essa modalidade pode ser uma boa opção para quem consegue economizar em alguns períodos do dia. Vamos entender o assunto na reportagem de Keila Mesquita. A tarifa branca agora está disponível a todos os consumidores de baixa tensão, sendo eles comerciais, industriais ou residenciais que não estejam classificados como baixa renda ou sejam beneficiários de descontos previstos em lei. O cliente que tiver interesse de aderir à tarifa branca, o ideal é que ele não utilize a energia, né, em grande volume no horário de ponta, que é no horário da noite, né? Então, assim, para aquele cliente que chega tarde do trabalho, tem criança que chega da escola, dá banho, toda aquela rotina da família, né, à noite, não é interessante que ele faça a adesão da tarifa branca. Aquele cliente que ele é residencial e ele tem uma situação meio que atípica, né? Por exemplo, o cara trabalha até às 17 horas e vai para a faculdade, por exemplo. Né, ou trabalha à noite. Então, se no horário de ponta é o período que ele está fora da residência, também faz sentido para ele contratar a tarifa branca. Diferente da tarifa convencional, que possui um valor único pelo quilowatt-hora, sendo hoje de 60 centavos sem os tributos, com a branca é possível pagar valores diferentes em função da hora em que se consome energia elétrica. A tarifa branca ela tem 3 patamares: o fora ponta, que é o horário mais indicado à utilização da energia, tem o intermediário, que é como se fosse uma passagem do fora ponta para o ponta, né, que ela já tem uma tarifa maior do que a convencional, e ela tem o horário de ponta, que é a tarifa mais cara, né, que seja o dobro quase da tarifa convencional. Aqui no estado, o valor de ponta da tarifa branca é das 5h30 da tarde às 8h30 da noite, quando o valor do quilowatt-hora sai por R$ 1,15. No intermediário, que vai das 13h30 às 5h30 da tarde e das 8h30 às 9h30 da noite, o custo do quilowatt-hora é 73 centavos. E no horário fora de ponta, que começa às 9h30 da noite e segue até às 13h30 da tarde do dia seguinte, a energia fica bem mais em conta, 48 centavos, justamente porque este é o período de menor consumo. Por isso, antes de optar pela tarifa branca, é importante que o consumidor conheça o seu perfil de consumo. Senão, ao invés de baixar, o valor da conta de luz pode até ficar mais caro. Quem preferir pode fazer um teste antes de tomar essa decisão. Basta acessar o site da Energisa, que é energisa.com.br, procurar por tarifa branca e aqui no fim da página, acessar o simulador específico. O gerente comercial da concessionária explica que para aderir à tarifa branca é preciso formalizar a opção junto à empresa. Basta ir até uma agência levando o número da unidade consumidora e os documentos pessoais, que em até 30 dias será feita a troca do medidor sem custo algum e começará a valer a nova tarifa. Caso o consumidor não perceba vantagem nesta modalidade de consumo, pode solicitar a volta à tarifa convencional, o que também pode demorar até 30 dias. Se o consumidor ele não se adaptar à tarifa branca, ele tem os primeiros 30 dias para fazer a devolutiva, né, procurar distribuidor novamente. Só que se ele optar novamente em mudar, né, aí ele tem uma carência maior de atendimento. Né? Então ele passa aí para 180 dias para que a gente consiga atender ele novamente na adesão da tarifa branca. Em Mato Grosso do Sul, desde 2018, quando foi criada a tarifa branca, dos mais de 1.200.000 clientes, apenas 392 aderiram à nova modalidade de consumo. A PRF de Santa Catarina é responsável por grande parte das multas por embriaguez nas rodovias federais do país.
Em 2019, a Polícia Rodoviária Federal registrou 53.308 autos de infração de embriaguez ao volante em todo o país. Entre esses, 10.913 autos foram registrados apenas pela PRF de Santa Catarina. Isso significa que aqui no estado foram lavrados 20,5% de todas as autuações por embriaguez flagradas nas rodovias federais do Brasil. Esse número dobrou-se comparado ao ano de 2018, sendo Santa Catarina o estado com maior número de flagrantes de embriaguez nas rodovias federais do país. O maior número de flagrantes ocorre porque houve uma decisão no estado de priorizar a fiscalização de alcoolemia, já que o álcool é causa de brigas, violência doméstica e de acidentes graves. A embriaguez ao volante foi a causa de pelo menos 8% dos acidentes nas rodovias federais catarinenses em 2019, com um saldo negativo de 34 mortos e 864 feridos. Segundo a PRF, muitos acidentes causados por pessoas embriagadas acabam não sendo registrados pela impossibilidade de comprovar a embriaguez, seja porque a pessoa foi internada em estado grave ou porque morreu no local. A seguir, em Criciúma, crianças atendidas pela FASC se divertem em colônia de férias. Em meio às férias de verão, a colônia de férias da FASC começou nessa semana em Criciúma. Começou nessa quarta-feira mais uma edição da colônia de férias da FASC em Criciúma. A iniciativa da associação já é tradicional na entidade e busca trazer durante as férias um ambiente mais divertido e amigável para as crianças do município. Nessa colônia de 2020, as diversões são bem diversificadas. Nós estamos com bastante atividade lúdica, pintura, arte, dança, banho de chuveirão, banho de mangueira, atividades culinárias e as atividades que são próprias das idades para as crianças, principalmente de 0 a 2 anos também. De acordo com a coordenadora do Departamento de Educação Infantil da FASC, um dos objetivos dessa colônia é auxiliar os pais, que muitas vezes nesse verão precisam de um lugar para deixar as crianças. A colônia de férias ela é um espaço, dado aos pais que precisam trabalhar, as mães que estão saindo da licença maternidade, que precisam retornar ao seu local de trabalho. A colônia de férias ela existe exatamente para isso, para ajudar o povo criciumense no seu trabalho e deixando as suas crianças aqui com segurança, diversão e alegria. E em meio às férias, a coordenadora reforça a importância das crianças aproveitarem o convívio familiar, na medida do possível. Mas lembra que na colônia os pequenos também recebem toda a atenção necessária. Que a gente sempre coloca, como pedagógico, a importância que está dentro da legislação que o pai, a família que consiga ficar nesse período de férias com a criança no seio familiar, que possa dar o carinho, aquele bolo da vovó, aquele passeio no shopping, ele também se faz importante. Mas para aquele pai que está trabalhando, que não tem como deixar os seus filhos, ele também traz para o Lapagesse, para a colônia, porque aqui é diversão, aqui a gente tem os profissionais que também tratam essas crianças com bastante afetividade e carinho. As famílias atendidas pela iniciativa são de 32 centros de educação infantil da FASC, os CIs, e também de outros CI do município de Criciúma. As crianças têm entre 0 e 5 anos. As nossas matrículas elas foram feitas em novembro, do dia 20 ao 28 de novembro, foram mandados os cadastros para os 32 CIs da FASC e mais os centros de educação infantil do município de Criciúma. Então hoje nós temos quase 500 crianças matriculadas para participarem da colônia que iniciou ontem, no dia 8 e vai até o dia 5/2, com em base aqui mais ou menos
70 profissionais, contando entre o pessoal de apoio, cozinha, merendeira, refeitório, lactarista, professora, estagiárias, auxiliares e a equipe diretiva. E para esse ano, ainda mais novidades para os pequenos. Nós temos o CI mais amplo. Em 2019 nós não fizemos no Lapagesse porque ele estava em reforma. Então hoje nós estamos com CI mais amplos e as atividades são sempre diversificadas. Elas são diárias dentro do projeto. Enquanto estou de férias eu aprendo. E para quem não fez a matrícula, mas precisa de vaga, a coordenadora explica que há uma lista de espera e mais vagas podem surgir. Eu sempre coloco no final, né, que os pais acabam ligando sempre, porque tem alguns pais atrasados ou que, graças a Deus, conseguiram um emprego quando abriu o ano. Então, assim, não se preocupem, não tem vaga, porém eles podem procurar sim a Secretaria do Lapagesse, deixar o seu nome. A partir do momento que houver desistência, a gente vai pela lista de espera, com a comprovação do trabalho, se realmente está trabalhando, a gente vai chamar essa criança. Mas não é hoje nem amanhã, isso a gente tem que esperar os números baixarem. Hoje, por exemplo, já começamos com 307 crianças. E nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre a história do primeiro voo de avião. Quem conta pra gente é o repórter Kleber Werneck. Quando se fala de aviação no Brasil, o primeiro nome que vem à cabeça das pessoas é de Santos Dumont. A imagem do homem de bigode e chapéu grande é reverenciada pelos brasileiros como o pai da aviação. A bordo do 14 bis, ele realizou o primeiro voo motorizado em 1906 na França. E essa história todo mundo conhece. Mas o que pouca gente sabe é que o primeiro voo de avião no Brasil e na América Latina não foi realizado por Santos Dumont. O autor da façanha foi o engenheiro Dimitri Sansou-de-Lavaux. O feito histórico aconteceu onde hoje é a cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Ele é conhecido fora do país como um engenheiro extraordinário, né? Que o voo foi só um dos feitos dele, só uma das invenções dele. Na verdade, ele é um inventor, ele tem 1.200 patentes registradas, né? Em várias áreas, mecânica, física, né? Ele tem na aviação, em componentes de tanques de guerra, em carros. O voo de Dimitri aconteceu no dia 7 de janeiro de 1910, há 110 anos. E segundo historiadores, existe a possibilidade do engenheiro ter conhecido Santos Dumont na França e ter sido influenciado por ele. Alguns defensores da história do Dimitri dizem que eles, além de ser contemporâneos, eles trocavam correspondência, né? Mas assim, a gente não tem isso documentado, né? É mais uma história oral, né? Mas como eles moraram na mesma época na França, é provável que isso seja verdade, sim, né? Para lembrar a importância do feito, a Prefeitura de Osasco realizou uma cerimônia no centro da cidade. Foram hasteadas as bandeiras do Brasil e da França, lembrando a dupla nacionalidade dele. O evento contou ainda com a presença de 2 bisnetas e um tataraneto do engenheiro. Para a gente é uma honra estar aqui hoje, né, porque acaba sendo um resgate, né, da história importante do Brasil que não é colocada nacionalmente. Então, para a gente fica um marco, né, em registrar os 110 anos, né, do voo do meu bisavô. Então, para a gente é uma honra estar aqui hoje. O voo aconteceu a bordo da aeronave São Paulo, o primeiro avião totalmente brasileiro. Quase todas as peças usadas eram nacionais. Apenas o aço teve que ser importado. Para executar o projeto, Dimitri contou com a ajuda do mecânico Lourenço Pelegatti. A diferença do Dimitri Sansou-de-Lavaux para o Santos Dumont é que o Dimitri ele construiu o avião inteiro desde o motor, né? O Dimitri ele usinou o motor em vez de trazer o motor da Europa, que eram motores mais pesados. Dimitri morava nesse casarão que fica no centro de Osasco, na época um vilarejo, e foi nesse quintal que o avião foi construído. O projeto todo
demorou 4 anos, até que no início de janeiro de 1910, finalmente aconteceu o primeiro voo. E foi bem aqui, em frente à residência, onde hoje está a avenida mais movimentada da cidade. Várias pessoas aguardavam curiosas e elas viram espantadas a máquina de Dmitry percorrer 103 quilômetros em 6 segundos e atingir uma altura de 4 metros. Quando ele subiu, ficou todo, né, o que se comenta, ficou todo mundo estático, e depois quando o avião veio ao solo, né, primeiro gerou uma preocupação, porque ele bateu de forma muito forte, né, uma preocupação com o piloto, e a hora que ele saiu do arcabouço, né, assim, teve assim uma comoção, muitos aplausos, muitos gritos, né. O casarão virou um museu que guarda um vasto acervo sobre a vida de Dmitry. Além do avião, o engenheiro desenvolveu vários outros projetos bem-sucedidos, como o câmbio automático para automóveis. Um inventor criativo e de gênio forte, que em algumas ocasiões contou até com a sorte. Ele era bem explosivo, né? O temperamento dele era bem explosivo. Tem uma passagem que uma das máquinas que ele inventou para fazer canos, surgiu que ele mandou consertar uma peça numa mecânica em São Paulo, e acabou a máquina, né, fundiu, e ele com muita raiva, né, fez xixi em cima da máquina. Ele acabou, né, tirando a peça depois, e ele descobriu que por resfriamento a peça ficaria, né, sem nenhuma falha. Ele acabou, a partir daquele princípio, ele criou uma máquina de fabricação de canos que existe até hoje na Saint-Gobain, no Rio de Janeiro, né, e o que o deixou milionário. Uma história gloriosa, mas com um final triste. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dmitry foi coagido a trabalhar para os nazistas, que ficaram sabendo de sua fama de grande inventor. Ele trabalhou na construção desse míssil, mas descontente, teria sabotado o projeto. Os franceses acabaram encontrando os rascunhos e o engenheiro foi preso acusado de traição. Ele foi, né, selecionado pelos alemães na Segunda Guerra para construir alguns equipamentos para os alemães. Eles usaram um modelo de hélice, né, para um lança-míssil, e ele acabou, né, eu costumo na hora da fala para as crianças dizer que ele conquistou o jeitinho brasileiro. Ele deu um jeito de que entrasse em pane e ela não saísse do lugar, e aí os alemães libertaram ele dizendo que ele não era tão grande engenheiro assim, mas na verdade foi uma saída, porque ele não queria colaborar. Agora a meta da cidade de Osasco é fazer com que o feito seja reconhecido internacionalmente. Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, que eu acho que é a valorização da nossa memória, notadamente na aviação, mas em outras áreas também. Por isso que eu acho que esse evento deve ser repercutido, né, para que tenha a dimensão adequada. É um registro histórico muito importante que está perdido, né? E se você sair para perguntar, ninguém sabe disso. Então, eu acho que seria muito legal se realmente, a partir disso que está sendo feito, né, pela Prefeitura de Osasco, né, de poder fazer o registro, né, a comemoração, que isso daqui para frente fosse realmente registrado não só aqui, mas também a nível nacional. A seguir a gente fala de esporte. Vamos ver como está a rotina de treinos do Criciúma para a temporada. E agora a gente fala de esporte. O Criciúma segue treinando, agora de olho no Catarinense, que começa nesse mês. Enquanto a rotina de treinos segue intensa no 70 Enor Angeloni, o Criciúma continua apresentando contratações que vão completar o time na temporada. Nessa quinta-feira foi a vez do meia Jajá. Para agradecer primeiramente a Deus, depois a todos vocês da diretoria pela oportunidade que eu estou tendo
tenho certeza que nesse ano de 2020 aí vamos colocar esse clube de onde ele nunca deveria ter saído. Jandir Breno Souza Silva, o Jajá, de 21 anos, recentemente passou por clubes do Rio de Janeiro, como o Americano, o Goitacás, Boa Vista e em Goiás, pelo Aparecida. E o que fez eu aceitar esse convite foi a estrutura maravilhosa que a gente tem aí, né? Que me apresentaram aí, outros amigos também que já passaram aqui já me falou. Eu tenho bastantes amigos que já passou aqui, me falou da estrutura. E por isso eu aceitei esse convite aí, creio que vai dar tudo certo no final do ano aí. A contratação do atleta foi definida no fim do ano passado e ele já treina com a equipe há alguns dias. O foco por aqui é na temporada do Catarinense, que começa em 2 semanas. A minha primeira meta aqui é focar no estadual, é fazer um ótimo estadual. Se Deus quiser aí ser campeão desse estadual, depois vem a Série C. A gente tem que subir esse time de todo jeito também, entendeu? Sobre o Catarinense, Jajá falou do desafio que será jogar em um campeonato com tantas equipes disputando. Isso aí é uma coisa nova para mim, porque se for olhar em outros estados aí, não briga tantos times assim, né? Outros estados, como no Rio de Janeiro, são os 4 maiores que brigam. Em Minas Gerais é mais 2 que brigam ali, 3. Aqui são vários, né? São vários times chegando. Acho que é bem competitivo. E isso é bom pra gente que tá treinando forte aí, para todo o grupo. Acho que é bom, isso reforça o campeonato, traz a gente para ver o campeonato, isso é bom. Eu vejo isso como positivo. E como é o Jajá em campo? É isso aí, eu sou jogador de velocidade, jogador rápido, que gosta de chegar na frente, gosta de fazer gols, entendeu? Recompõe bem na marcação também. Jogo centralizado também, já joguei nessa função. Eu sei fazer igual o Evandro falou ali, nessa função da frente ali eu faço bem qualquer uma das 3. Para o torcedor, ele deixa um recado. Meu recado aqui pro torcedor não abandonar a gente, continuar apoiando, que agora virou o ano, creio que vai mudar muitas coisas. O time vai se reerguer, vai continuar a história grande que já fez aí no futebol brasileiro. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê daqui a pouco, porque na sequência tem Primavera Saúde, hoje falando sobre doação de sangue. Até lá!